Você sabe, depois da vinheta tem informação aqui no canal Som da Repórter. Voltando, pessoal, para a gente atualizar o Internacional, que tem novidades na sua lista de relacionados para a partida contra o Corinthians. Tem novidade também em relação à possível negociação. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui no canal depois que você deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo. Batemos os 4.000 inscritos. Mas vamos por mais, por 5.000 inscritos é a nova meta aqui do canal. Se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum novo conteúdo. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Começando, pessoal, esse conteúdo, a gente vai trocar uma ideia sobre Internacional e Corinthians, ou Corinthians e Internacional, que se enfrentam neste sábado, 6h30 da tarde ou noite, lá na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians. E o Inter conta com novidades na sua delegação. A principal delas é em relação ao retorno dos jogadores que não estavam relacionados na última partida. É o caso do Bernabei, do Vitão e também do Bruno Henrique, jogadores que foram preservados na partida contra o Maracanã e que agora retornam ao time do Internacional. O Inter mantém também o garoto Raikkonen, 16 anos, centroavante entre os relacionados. Isso porque nenhuma novidade em relação ao departamento médico apareceu. Então, sem Borré, sem Luca e sem Ricardo Matias, os três seguem fora de combate. O caso mais complicado é o do Rafael Borré, que tem uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda. Borré deve ficar aí praticamente um mês afastado dos gramados. Mas, gente, uma novidade que era esperada e que acabou não se concretizando foi a volta do Carboneiro, atacante colombiano que já fez algumas atividades ao longo da semana, mas ainda não foi totalmente liberado pelo departamento médico. Ele está na transição física, deve continuar esse processo e a ideia do Inter, pelo menos inicial, é que ele estivesse à disposição contra o Atlético Nacional, jogo na Colômbia. O detalhe, o Internacional vai para uma sequência de jogos fora de Porto Alegre, ou seja, a logística fica um pouco comprometida. Então veremos ainda se o Carboneiro vai ter condições mesmo de viajar com a delegação até a Colômbia para este jogo importantíssimo da Copa Libertadores da América. Era a ideia inicial, mas repito, também era esperado que ele estivesse nesta partida contra o Corinthians, pelo menos para ficar no banco de reservas. Veremos agora se ele tem ou não condições para esse jogo da Copa Libertadores. Seria fundamental a presença do Carboneiro entre a delegação que viaja à Colômbia. Sobre o time titular, pessoal, duas dúvidas nesse time. Primeiro, no meio-campo. A volta do Bruno Henrique, ela pode não acontecer. O Thiago Maia disputa essa posição no meio-campo. Agora, a tendência é Bruno Henrique começar a partida novamente. Vamos lá, pessoal, é um pouco de informação, mas também um pouco de suposição em relação, e até de leitura, ao que o Roger faz nessa equipe do Inter. Vocês viram uma partida contra o Maracanã a ponto do Thiago Maia conquistar totalmente o Roger ou o torcedor do Inter? Eu não vejo. Eu acho que ele fez uma boa partida, não uma partida excelente, uma partida excepcional, não, longe disso. Acho que nenhum jogador do Inter chegou a esse ponto, até porque o jogo foi ruim coletivamente, mas ele fez uma partida boa, ok para boa. Não acho que com esse jogo ele tira a titularidade do Bruno Henrique. Apenas uma leitura minha, tendo também com base uma informação de que o Bruno Henrique sim deve ser o titular na partida deste final de semana. Ou seja, uma das dúvidas tem uma tendência maior do Bruno Henrique começar a partida. A outra, pessoal, é no ataque, entre Tabata e Gustavo Prado. E aí sim eu acho que tem uma disputa um pouco mais igual, 50% para cada lado. Por quê? O Tabata vem jogando, começou como titular na partida contra o Maracanã, mas não fez um grande jogo. Aliás, não fez um bom jogo. E quando entrou o Gustavo Prado, ele conseguiu boas jogadas, teve um chute de fora da área que coloca na trave, teve mais uma finalização que também passou perto e teve o gol, o principal, o lance que decidiu a partida. Sem o Gustavo Prado, o Inter teria vexatoriamente empatado
contra a equipe do Maracanã. Me parece um jogador mais agudo, um jogador que pega a bola, vai para cima, tenta o chute, não tem medo de arriscar, e o Tabata ainda não voltou a ser aquele jogador que foi muito bem na última temporada, também sob o comando do técnico Roger Machado. Então, acho que sim, essa dúvida vai se manter até minutos antes da partida. Claro que o Roger já tomou uma decisão no treinamento fechado dessa sexta-feira, mas isso vai ser mantido em sigilo até minutos antes da partida. Coloco então essa dúvida entre Tabata e Gustavo Prado. Time do Inter: Antony, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel, Bernabei, Fernando, Bruno Henrique ou Thiago Maia, mas deve ir o Bruno Henrique, Alan Patrick, Tabata ou Gustavo Prado, Wesley e na frente Ener Valencia. Pois é, pessoal, vai ser Ener Valencia, não tem para onde correr. O Valencia não tá bem, o Roger admitiu que ele não está bem, o Valencia sabe que ele não está bem, o Inter tá tentando trabalhar essa questão, mostrar para o Valencia que o grupo confia nele, que a comissão técnica confia nele, que ele pode sim ser um centroavante, mas principalmente pela falta de opções, né? O Inter não tem outra opção hoje para assumir essa condição. O Borré está machucado, o Luca também, e o Ricardo Matias da mesma forma. Só tem o garoto Raikkonen, como eu disse, mais uma vez está relacionado. Então o Valencia mais uma vez será titular do Internacional. Quero trazer agora, pessoal, um panorama em relação às saídas, porque a gente vem falando, claro, sobre vendas, sobre possíveis negociações, e alguns colegas, claro, trouxeram a informação do Bernabei, do Vitor Gabriel, do Vitão, jogadores que são observados pelo mercado europeu. Outras duas saídas estavam encaminhadas, uma segue encaminhada e deve acontecer. A outra está sendo ainda analisada. E eu começo com a que está certa. Rohel, jogador que não deve ficar no Internacional. Zagueiro que tem contrato de empréstimo até a metade dessa temporada, está no Hertha Berlim, pertence ao Hertha Berlim da Alemanha, e o Inter não vai renovar. Ele não tem demonstrado muita qualidade, o Inter sabe disso, o Roger utiliza porque entende que ele contribui principalmente no quesito da bola aérea, mas sabe que tem outros zagueiros à frente nesse momento. O próprio Juninho, por exemplo, se fosse destro, teria jogado no lugar do Rohel, porque é melhor. Mas o Juninho é canhoto, né? Perna esquerda, atua no mesmo lado do Vitor Gabriel. Então o Inter não deve renovar com o Rohel, tem já 7 zagueiros no seu elenco, contando Gabriel Mercado, Kaique Rocha, Juninho, Cleiton Sampaio, Vitão, Vitor Gabriel e o próprio Rohel. Então são muitos zagueiros e o Inter não vai renovar o contrato do uruguaio, que deve se despedir após os jogos antes do Super Mundial. E a outra situação, pessoal, que estava encaminhada, mas que pode ter uma reviravolta, e reparem no pode, não estou dizendo que deve, é a do Natan, lateral direito, que no início do ano começou treinando com o Sub-20, fora dos planos do Internacional, treinava em separado, e a partir da lesão do Bruno Gomes, que é no primeiro jogo da temporada, ele volta a ser relacionado e a treinar com o grupo principal. O Roger não utiliza ele, poucas vezes apareceu, voltou a aparecer na partida contra o Nacional pela Libertadores, foi titular contra o Juventude e foi elogiado pelo técnico Roger. Ou seja, o Roger está novamente avaliando o Natan. Pode ser que o Inter tente a renovação desse empréstimo, caso não encontre no mercado algum jogador mais barato ou até que possa chegar com um preço baixo para ser o substituto do Aguirre ou até ser o titular, disputando a posição com o argentino. Agora, não tendo uma opção viável no mercado, o Inter vai tentar prorrogar o empréstimo do Natan, já que o Roger vem elogiando ele bastante internamente, também na sua última entrevista coletiva. O que você acha? O Inter deve renovar com o Natan ou deve procurar outro lateral direito no mercado? Comenta aqui embaixo a tua opinião, vamos debater sobre essa questão. Eu acho, sinceramente, que o Inter pode encontrar um jogador melhor que o Natan no mercado, até, quem sabe, melhor que o Aguirre, porque o Inter pode subir a sua régua, né? Contratando um jogador melhor que o Aguirre, coloca o Aguirre no banco e aí tem um reserva melhor, inclusive que o Natan. Então acho que essa deve ser a escolha, deve ser o caminho, mas nada ainda está definido nesse sentido. Eu volto amanhã, pessoal, para a gente atualizar o Internacional aqui no canal. Dia de jogo, sábado, partida contra o Corinthians. E antes que me perguntem sobre os vídeos, sim, a ideia, pessoal, do canal é trazer 2 vídeos por semana. Acontece que eu tô
pessoalmente numa maré de azar, sempre acontece alguma coisa, tive muito problema pessoal, depois resolvi, tive problema com equipamento, resolvi o problema, fiz o estúdio novo aqui, tô super satisfeito com o resultado final. E ontem eu tive um problema no ouvido, começou a me dar uma dor muito forte no ouvido direito. Eu fui pro hospital, enfim, tive uma infecção no ouvido, ainda continuo com um pouco de dor, mas já colocando os remédios, então já tô melhor aqui para gravar o vídeo para vocês. E agora espero finalmente que a gente consiga seguir essa frequência diária, né, de 2 vídeos aqui no canal. Tomara que nada mais me atrapalhe e eu consiga ter esse compromisso aqui com vocês. Fechado? Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações e eu volto no próximo conteúdo. Até mais!